isso, nós vamos agora para a próxima atividade, que é... Eu estava aqui. Que é a segunda palestra, o Exército no Estado Novo, a ser ministrada pelo nosso confrade, o tenente-coronel Giovanni, com 2 N's, Latifala, com 2 L's. Leitura do currículo do nosso conferencista. Tenente-coronel do quadro complementar de oficiais, Giovanni Latifala, pertence à turma de 1996 da então Escola de Administração do Exército, hoje Escola de Formação Complementar do Exército. É licenciado em História pela Faculdade de Filosofia e Ciências e Letras de Carangola, Minas Gerais. É bacharel em Direito pela Faculdade de Direito de Cachoeira Itapemirim, Espírito Santo. Agora acabou o seu tempo, viu? Pós-graduado em História do Brasil e História Contemporânea pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Carangola, Minas Gerais. Pós-graduado em História Militar pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, capital. Pós-graduado em Ciências Militares pela Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, Rio de Janeiro, capital. Mestre em História pela Universidade Severino Sombra, Niterói, Rio de Janeiro. Doutor em Ciência Política pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, da Universidade Cândido Mendes. Antigo professor de História dos Colégios Militares, Recife, Rio de Janeiro e Juiz de Fora. Autor dos livros Relações Militares do Brasil e Estados Unidos, 1939-1943. Segunda Guerra Mundial, Proposta para o Emprego de Tropas do Brasil. E, por último, FEB, Missões e Observadores Militares. É nosso associado correspondente, nosso instituto, correspondente do Brasil no nosso instituto, ocupando a cadeira número 23, cujo patrono é o Marechal Antônio José Rodrigues. Coronel Giovanni, o senhor dispõe de 40 minutos, que, ao ser levantada a mão, balizará o tempo de restante ainda de 10 minutos. A plateia é sua. Boa tarde a todos. Falar um pouquinho sobre o Estado Novo, o Exército do Estado Novo, de maneira mais rápida possível, para, de novo, tomar o cartão vermelho do Coronel Cláudio. Pode passar, Daniel. Então, essa palestra, vou falar um pouquinho sobre o Estado Novo, que começou em 37 e durou de 37 a 45. E, na introdução, eu não posso deixar de falar que não existe Revolução de 30, movimento de 30, não existe Estado Novo e não existe fim do Estado Novo sem a participação do Exército. Não existe. Tem a vontade do presidente, do Getúlio, mas tem o apoio do Exército. Então, essa foto aí nós temos ali a presença do general Góes Monteiro. General Góes, chefe de Estado-Maior do Exército, e do ministro da Guerra, general Dutra. Foram os 2 principais auxiliares que apoiaram o presidente da República nesse período aí de 30 até 45, principalmente no período de 37 a 45. Pode passar, Matão. Então, aí tem um sumário. Vou falar rapidamente, porque o tempo é curto. Se eu fosse falar à vontade aqui, a gente ia ficar até amanhã. Tem muita coisa aqui. Pode passar. Aí eu coloquei uma foto do presidente Getúlio com o ministro da Guerra, o general Dutra.
Bem, em 1937, de acordo com a Constituição de 34, estava previsto que haveria uma eleição presidencial. Nós já tínhamos candidatos, que eram esses três que estão aí, a campanha já estava ocorrendo, só que o presidente da República, com o apoio do comando do Exército, da cúpula do Exército, resolveu que ia continuar. Eu estava lendo o livro do general Dutra, ele falando que o Getúlio resolveu continuar porque ele estava pensando que, ao sair da presidência, ele iria ter que voltar para o Rio Grande do Sul, e o interventor do Rio Grande do Sul, Flores da Cunha, ele falou, eu não gosto do Flores da Cunha, é meu inimigo. Então, uma desculpa esfarrapada para justificar a permanência dele na presidência. O Flores da Cunha saiu e a eleição não aconteceu. Para não acontecer a eleição, apareceu o famoso Plano Cohen. A verdade do Plano Cohen é que foi um plano elaborado pelo capitão Mourão Filho, que era integralista, era para ser usado pelos integralistas na campanha eleitoral, só que o general Mariante, que era também integralista, levou esse plano e mostrou o mesmo para o general Góes Monteiro, chefe do Estado-Maior do Exército. Um plano falso. Não foi elaborado nas instalações do Estado-Maior do Exército, lá no PDC. Eu li o livro do general Mourão Filho, ele fala a respeito disso. Não tinha acesso, não era assim. Chegava lá, ele era capitão, entrar na sala do Estado-Maior e elaborar uma coisa dessa. Foi elaborado em outro local, levado pelo general Mariante ao general Góes, e aí o general Góes aproveitou e utilizou esse plano para disseminar a ideia, né, que haveria um levante comunista. Era a justificativa que eles arrumaram para impedir a eleição presidencial, que ocorreria em dezembro, e o presidente da República, o senhor Getúlio Vargas, permanecendo no poder. Então, um plano falso. O general Mourão conta nas memórias dele que depois que ele, quando soube que o plano que ele tinha elaborado tinha se transformado em algo bastante grande, né? Um plano, um levante comunista, ele foi conversar com o general Góes Monteiro, e o general Góes mandou ele calar a boca. Capitão, cala a boca. Muito tempo depois, ele conseguiu, o Góes Monteiro já estava doente, ele conseguiu que a verdade aparecesse. Não foi ele que levou esse plano para o general Góes Monteiro, não foi elaborado dentro das instalações do Estado-Maior, mas já tinha ocorrido o movimento de 37. Pode passar. Bem, como eu disse para os senhores, não existe Estado Novo sem a presença do Exército. O discurso de posse do Getúlio em 1930, ele fala em remodelar as Forças Armadas, a Marinha e o Exército. E isso não foi cumprido. O Brasil era um país muito pobre, o Brasil não tinha indústria de base, o Brasil tinha poucos recursos. Em 37, o governo decretou a moratória da dívida externa, não tinha dinheiro para equipar as Forças Armadas. Pode passar, Daniel. Se vocês observarem, só em 1932 é que houve um aumento nos gastos com as Forças Armadas, por causa do movimento de São Paulo. O restante, lógico, perto da Segunda Guerra Mundial, a situação era muito precária, os recursos eram muito escassos, o Brasil não tinha dinheiro. E isso vai levar, inclusive, a acordos com a Alemanha nazista para aquisição de armas. Pode passar.
Aí eu capturei, peguei algumas frases do Góes Monteiro, em 1930, o pensamento dele a respeito. O Exército é uma entidade essencialmente política. Então, eu tirei esse livro do Góes Monteiro, que a partir de 1930, a postura do Exército com relação à política, ela vai mudar. Isso não sou eu que estou falando. Daniel. Eu tirei essas frases aí do Edmundo Campos Coelho, do Zé Murilo de Carvalho. O Góes Monteiro é o estrategista e o Dutra, o executor das ideias do Góes Monteiro. De muitas das ideias do Góes Monteiro, algumas vezes eles tinham as suas diferenças. Então, o Exército do Brasil no governo Vargas havia deixado de ser, como afirmou Edmundo Campos Coelho, apenas uma força pretoriana. Então, as coisas mudaram a partir de 1930, quando o Dutra e o Góes assumiram a cúpula do Exército. Marta Roca, por favor, pode passar. E aí a permanência dos dois, inclusive do clube militar, da chefia do Estado-Maior do Exército, no Ministério da Guerra, ficaram um tempo considerável. O Dutra ficou 8 anos e 8 meses como ministro da Guerra. E o Góes ficou bastante tempo também como ministro, como chefe do Estado-Maior, foi ministro da Guerra, presidente do clube militar. Então, durante esse... E depois o Dutra se tornou presidente e o Góes tornou-se ministro da Guerra. O confrade Marta Roca me perguntou a respeito do livro sobre o Góes Monteiro. Eu acho que seria uma pena no Brasil não ter um livro sobre o Góes Monteiro. O general Góes Monteiro está envolvido com Missão Militar Francesa, Coluna Prestes, Movimento de 30, 32, Tentona, Estado Novo, queda do Getúlio, criação do ENFA, Guerra da Coreia. É muita coisa. É muita coisa. Temos que correr por causa do cartão vermelho. Bem, em 38, aconteceu aí, acho que não vai ter nenhuma palestra sobre a intentona de 38, né? A integralista. Mas essa intentona ela foi muito mal organizada e eu coloquei a respeito da intentona integralista porque o Dutra pode ter os seus defeitos, né? Vou falar da dona Santinha daqui a pouco, a esposa do Dutra, mas o Dutra era um sujeito corajoso. O Dutra participou ativamente para debelar a intentona de 35, a intentona de 38, que ela foi mal organizada, mas o Getúlio correu o risco de vida. Eles atacaram o Palácio Guanabara e o Dutra foi o responsável para conter esse movimento. E o Dutra tinha interesse em comandar a FEB. O Dutra era um sujeito corajoso, apesar da dona Santinha e dos relatórios dos Estados Unidos. Pode passar. Bem, então, quando a gente entra em Estado Novo, aparece também as famosas histórias de que o Brasil quase se aliou ao eixo durante a Segunda Guerra Mundial. Eu vou falar nessa nossa breve palestra aqui sobre a parte ligada ao Exército, a ligação do Exército com
a Alemanha nazista. Não vou falar da parte policial, da polícia do Sr. Felipe Miller. Pelo que eu pesquisei até hoje, apesar do Getúlio ter feito coisas similares ao que ocorria na Alemanha nazista, controle da imprensa, aquela repressão, etc., o Brasil nunca teve chance de se aliar à Alemanha do Hitler na Segunda Guerra Mundial. Existe aí uma história que o Dutra era nazista, que o Góes Monteiro era nazista. Vou falar mais sobre isso. Mas muitos já escutaram essas histórias. E por quê? Porque nós tínhamos contratos de compra de armas com a Alemanha. Esse contrato da Krupp está no arquivo histórico do Exército, é um contrato de 1937, compra de canhões, 60 canhões de 88 milímetros, que é um canhão de primeira linha anticarro e antiaéreo. E esses contratos só ocorreram, não é que o Brasil tivesse querendo se aliar à Alemanha, é porque o Brasil não tinha dinheiro, como a Alemanha também não tinha. Isso aí foi um tipo de comércio em que se utilizava o marco de compensação. Esse comércio, quando a gente estuda, é quase que uma troca. Você manda para a Alemanha café, borracha, produtos primários, e a Alemanha envia para cá, porque a Alemanha também não tem dinheiro. O Brasil não tem dinheiro para comprar canhão dos Estados Unidos. E a Alemanha ofereceu, em troca de determinados produtos, envolvia pouco dinheiro, mas quando a gente estuda a documentação do Departamento de Estado dos Estados Unidos, isso preocupou imensamente os Estados Unidos, esse tipo de comércio. Inclusive, o presidente Roosevelt achava que primeiro vêm as armas e depois vão os conselheiros militares. Mas ficou nisso. Essa comissão que foi criada para acompanhar essa compra de armas ficou na Alemanha até 1942. E foi isso, não existe nenhum plano de aliança do Brasil com este durante a Segunda Guerra Mundial. Não existe. Existe com os Estados Unidos. Com a Alemanha, não. Pode passar. Inclusive, tivemos problemas diplomáticos. O governo Vargas procurou impedir que o nazismo se espalhasse, principalmente pelo sul do Brasil. Criou uma crise com o embaixador alemão que foi colocado para fora. O embaixador alemão foi colocado para fora. A negociação militar continuou na parte de compra de arma. Era um contrato imenso, eram mais de 1.000 canhões. Nosso país estava completamente defasado, o Exército e a Marinha, não existia ainda a Força Aérea, completamente defasado nessa época. Então, o embaixador alemão foi colocado para fora. E o comércio com a Alemanha, ele cresceu, tanto na importação quanto nas exportações. Eu coloquei isso aí, está no meu livro. Observem que até a Segunda Guerra Mundial, 1939, tanto as exportações como as importações, com relação à Alemanha, elas aumentaram. A guerra é que impediu que continuasse havendo esse incremento no comércio entre Brasil e Alemanha. Os americanos ficaram muito preocupados com esse tipo de comércio. Agora, eles só vendem armas no dinheiro. Nós não temos dinheiro. O Brasil decretou a moratória, como eu disse para os senhores, em 1937. Pode passar. Bem, e isso aqui está no meu último livro, eu encontrei. A Alemanha nazista, em 41, em agosto, foi o primeiro país a convidar o Brasil a enviar observador militar para acompanhar a invasão da União Soviética, a Operação Barbarossa. O general, o adido militar, lógico que com a anuência do convite do governo alemão, convidou o Brasil a enviar observador militar. O Dutra até achou ideia interessante, né? Para o militar acompanhar. Em agosto de 41, o exército alemão estava perto de Smolensk.
aparentemente, a invasão, a Operação Barbarossa ia dar certo. Mas o governo brasileiro acabou não aceitando e, no documento, diz o seguinte: bem, os alemães fizeram essa proposta, seria uma coisa muito boa se os ingleses fizessem algo semelhante. É esse que é o problema. A aliança do Brasil com o Reino Unido durante a Segunda Guerra Mundial, daqui a pouco eu vou falar a respeito disso. Nem pensar. Mas isso não quer dizer que o Brasil... Nós tínhamos uma comissão, a comissão em Essen, na Alemanha, durou até 1942. Nós tínhamos militares do Exército na Alemanha, acompanhando o comércio, né? Testando essas armas que, em princípio, viriam para o Brasil. Pode passar. Bem, e os Estados Unidos? A partir de 1938, quando a gente estuda o governo do presidente Roosevelt, o presidente norte-americano enxerga, depois da Conferência de Munique, que vai haver Segunda Guerra Mundial. E ele observa que o país, os Estados Unidos, estão militarmente muito enfraquecidos. E uma das preocupações dos Estados Unidos é com o Brasil, é com o Nordeste, com o saliente nordestino. Então, eles procuram se aproximar do Brasil para trazer o Brasil para o lado dos Estados Unidos em caso da entrada dos Estados Unidos. Isso só vai ocorrer em Pearl Harbor em dezembro de 41, mas em 39, o Marshall, General Marshall, que era o subchefe do Estado-Maior do Exército dos Estados Unidos, ele vem visitar o Brasil. Então, eles já estavam preocupados. Agora, era um momento muito crítico para o governo norte-americano, porque os Estados Unidos, em 37, quase houve uma quebra similar ou algo parecido com a quebra de 29. Eles não tinham dinheiro para gastar com armas, com aumento de exército. Então, essas negociações com o Brasil, eles foram levando, e existia a questão da eleição de 1940. Em 1940, pelo que eu já estudei, se o Roosevelt fala em enviar tropa para a guerra, em 1940, ele perde a eleição. O movimento isolacionista e a população dos Estados Unidos, de jeito nenhum, gastar com arma, com navio, com submarino, com exército, não tem dinheiro para isso. Mas eles tiveram que tomar providência. E uma das providências foi procurar o Brasil por causa do saliente brasileiro. E uma outra coisa que pouca gente sabe, eles tinham uma preocupação muito grande com a Guiana holandesa. 70% do alumínio, da bauxita dos Estados Unidos, sai da Guiana holandesa. Tinha esse problema também, não é só o saliente nordestino, tem a bauxita da Guiana. Depois, na guerra, eles vão enviar tropa para a Guiana holandesa e vão convidar o Brasil para enviar tropa para a Guiana holandesa também. Pode passar. Bem, agora, como é que foi esse processo de aproximação? Cheio de desconfiança. Isso eu encontrei na minha pesquisa nos Estados Unidos. Relatório da segunda subchefia do Estado-Maior do Exército. O relatório está inteiro. São 5 relatórios que eu encontrei nos Estados Unidos. Eles não tiveram nem se preocuparam em tirar cópia do relatório. Alguém dentro do Estado-Maior do Exército forneceu esses relatórios, são relatórios imensos. Eles estão inteiros. Capaz de no arquivo do Exército não ter esse documento, mas tem nos Estados Unidos. 5 relatórios do ano de 41. O que a segunda subseção faz? Ela mexe com os exércitos estrangeiros e a cifragem de documentos. Os relatórios estão inteiros. Eu estava na ativa, eu fiquei chocado quando eu vi. Falei, pô, tem 70 e tantos anos. A gente fica... Quem é o militar do Exército que entregou isso para os norte-americanos? E encontrei um relatório de um major, relatório original, deve ser uma cópia, mas original, de um major Azambuja, que fez um curso de fortificação nos Estados Unidos. O relatório estava inteiro lá no Arquivo Nacional dos Estados Unidos. A gente fez um curso nos Estados Unidos, chegou no Brasil, fez um relatório, mandou para o ministro da Guerra, o relatório estava lá
no Arquivo Nacional, inteiro. Esses são 5 relatórios, estão aqui, está aqui nesse livro aqui, que está agora, a Bibliotex reeditou no final do ano passado. Daniel. Bem, esse documento aí que deu origem às minhas pesquisas, um documento de 1940, em que o general Góes Monteiro, depois de vários contatos com os norte-americanos, ele fala, eles vão conseguir as tais bases no Nordeste de qualquer jeito, seja através de negociação, ou algo similar, ou fazendo uma revolução, ou algo similar ao que fizeram na questão do Canal do Panamá. Esse documento é de 1940. 1940. Pode passar. E o responsável pelas negociações aqui no Brasil foi o general Miller. O general Miller, vou falar rapidamente aqui, ele é da turma de 1915 de West Point, é o 09 de turma. Ele ficou muito na frente do general Bradley, que eu acho que foi o 44, e do general Eisenhower. É a turma da Academia de West Point que de onde mais saiu generais para o exército norte-americano. Esse era o adido no Brasil. O general Miller. Coronel promovido a general Miller. Pode passar, Daniel. As reuniões do general Miller com o general Góes Monteiro com Dutra. Estão aqui no meu livro. Foram tensas. Os norte-americanos achavam que... Ele falava em reunião que existia suspeita que grande parte da oficialidade do Exército era simpatizante do nazismo. Ele era um sujeito que eu considero assim, bastante atrevido. Dentro do Brasil, conversando com oficiais, um ministro da guerra e um chefe de Estado-Maior, não tendo o devido respeito a essas duas autoridades. E tem pesquisador brasileiro que fala que foi uma negociação tranquila, o Brasil acompanhou os Estados Unidos, as reuniões foram tensas. O Góes Monteiro chega a falar numa das reuniões que o Brasil ia usar até a arma dos índios para enfrentar os Estados Unidos em caso de invasão, porque ele ameaçou invadir, ele falou invadir o Brasil. Existiu a operação, os americanos planejaram a Operação Pote de Ouro, em maio de 1940, os norte-americanos tinham planos para invadir o Brasil. Tem um general chamado Ed Hill, diz ele que quando ele tomou posse na divisão de plano de guerra dos Estados Unidos, que lá não tinha plano para nada, a não ser a questão de Dakar, na África, que a preocupação deles era Dakar e o Nordeste, invadiu o Brasil. Tinha que começar do zero, só tinha isso lá na divisão de plano de guerra, invadiu o Nordeste. Inclusive, teve uma proposta dos norte-americanos de participar de manobra no Nordeste. E o Miller, que era dito, falou assim, gente, essa história de mandar tropa para participar de manobra, mas que a tropa vai ficar aqui, é lobo na pele de cordeiro. Está tudo aqui no meu livro. Então, foi tenso. E o Dutra, mais de uma vez, por causa de problema nessas negociações, o Dutra ofereceu o cargo para o Getúlio. Mata Roca, pode passar. E o Getúlio não aceitou. Esse relatório eu encontrei nos Estados Unidos. O Miller teve lá em 1941, em outubro. Esse não é um relatório, é um questionário que ele respondeu, e ele fala de uma parte do relatório que o ministro da Guerra é um homem fraco. E ele chega no Brasil, no fim de 41, em final de outubro, e parte para cima do general Góes Monteiro e depois para cima do ministro da Guerra. E o adido militar é colocado para fora do Brasil. O adido militar parece uma coisa estranha, né? O adido militar tornou-se pessoa não grata aqui no Brasil. Os americanos tiveram que trocar o adido militar devido à insolência. Ele fala até em cortar combustível do Brasil. Então, ele foi inábil como adido militar. Pode passar, madame. Isso eu encontrei lá nos Estados Unidos. E em 1939, isso aí ficou fora de ordem, vocês me desculpem, em 1939, num relatório do Estado-Maior do Exército, já fala em aliança com os Estados Unidos. O Brasil já falava em aliança com os Estados Unidos em 1939. Relatório do Estado-Maior do Exército. A verdade é que o Brasil contava
com o apoio dos Estados Unidos, que nós tínhamos aqui um problema muito sério, que era a Argentina. Então, nós tínhamos o Exército, eu esqueci de falar, mas é importante, que nós tínhamos que mudar da doutrina francesa para a doutrina norte-americana, e nós tínhamos um problema, não é só acompanhar os Estados Unidos, proteger o Nordeste, etc., mas e o sul do Brasil? E a Argentina? Era uma desconfiança muito grande, existia uma desconfiança muito grande do comando do Exército. Pode passar. A Argentina foi um problema sério para o Brasil. Ela atrapalhou a aquisição de navios de guerra por mais de uma vez. Tem no meu livro um relatório do Estado-Maior da Armada, em que a Marinha Brasileira fala claramente, está escrito claramente no relatório, que a Marinha da Argentina é superior à Marinha de Guerra do Brasil. E existe até a comparação. E eu já li um relatório na biblioteca do presidente Roosevelt, que a Marinha Brasileira, nessa época, salvo engano da minha parte, era a terceira da América. A primeira era dos Estados Unidos, a segunda era da Argentina, a terceira do Chile. O Brasil era, acho que, é quarto lugar. Então, nós tínhamos esse problema. E os argentinos atrapalharam a aquisição de armas. E como é que isso foi resolvido? Isso foi resolvido quando o Góes Monteiro foi enviado para o Uruguai, em 1944. E um carro, passa, por favor, Mata Roque. Eu coloquei essa foto aí, é uma foto do livro do presidente Geisel, a foto 52. O Geisel fala que o cargo que criaram para o Góes Monteiro no Uruguai, na verdade, ele foi criado para espionar. Esse cargo só foi criado para espionar a Argentina. E o Góes foi para lá. O Góes tinha muita preocupação com a Argentina. E também foi um momento que os americanos acharam que o Góes Monteiro estava fraco. Tirando ele do Rio de Janeiro, que o Góes Monteiro era considerado o maior empecilho para a aliança Brasil e Estados Unidos. Não era o Dutra, não, era o Góes. Pode passar, por favor. Bem, em 42, o Brasil entrou na guerra, houve os ataques de submarinos, pode passar, por favor. Primeiro o ataque a Perrabo, o Brasil rompeu com o eixo. Depois os ataques a submarinos, o Brasil declara guerra ao eixo, mas não declara guerra ao Japão. A declaração de guerra ao Japão só em 45. Pode passar? Pode passar. E também em 42 tem um outro problema aí dentro do governo brasileiro. Já? 10 minutos? O general Góes Monteiro, em 43, ele de licença médica, ele admite que a linha do senhor Oswaldo Aranha, ela se torna vitoriosa nessa história de acompanhar os Estados Unidos, deixar de ficar neutro e declarar guerra. Agora, por que o Góes Monteiro e mesmo o Dutra muitas vezes são considerados inimigos da FEB? Porque eles sabiam que o exército não tinha condição de participar de uma guerra. Há anos, desde 1939, o Brasil esperava a arma dos Estados Unidos e nada. Muita conversa e pouco armamento. O Góes Monteiro fala de ter recebido muita caixa de uísque de Luke Strike, mas arma nenhuma. O Brasil declara a guerra em agosto. A carta que ele reclama que nada foi feito, mesmo em guerra, é do começo de 43. Pode passar, Mata Roque. Bem, esse documento aqui que eu coloquei é de 1942, provavelmente a certidão de nascimento da FEB. É o primeiro documento escrito em que um militar dos Estados Unidos sugere o emprego de tropa brasileira na África. E nesse documento tem algo interessante. Ele fala que se a ofensiva de Stalingrado, Plano Amarelo, der certo, corria um risco do exército derrubar o governo brasileiro. Eu não sei de onde que o general Adams, que era muito ligado ao general Marshall, que era, na época, já o adido no Brasil, de onde que ele tirou isso? De onde que existia essa ameaça do exército derrubar o Getúlio por causa da vitória da Alemanha na campanha do sul da Rússia de 42? Isso está no documento.
Então, é um documento muito importante. Tem uma história que não aconteceu, que não tinha nada a ver, mas sugere a criação de uma tropa expedicionária. Passa aí, Matarroga. E a confiança dos americanos no Brasil, existia alguma? Esse documento é de 1943. Nós estamos em guerra. Somos aliados dos Estados Unidos. Na reunião de Natal, como ele havia feito, como em 41, o Roosevelt propõe que o Brasil envie tropas para os Açores. Só que a divisão de plano de guerra, em 1943, em maio, diz que não convém empregar a tropa brasileira, porque os brasileiros vão informar os portugueses da operação militar. Então, essa aí é a falta de confiança que existia dos militares dos Estados Unidos na tropa brasileira. Eu descobri isso na biblioteca do presidente Roosevelt. O Dutra ia ligar para o Manel, para o Joaquim, falou: Joaquim, Manel, os americanos vão invadir os Açores. Isso está no documento de 43. Pode passar. Pode continuar. Bem, e o fim do Estado Novo? Acho que saltou alguma coisa aí, né? Saltou, não? É porque eu não falei aí uma das questões, por que tem essa ideia de que o Brasil... Por que aparentemente o governo Vargas torcia para o eixo e era contra a Inglaterra? Por quê? Por que isso? Por que os militares brasileiros não simpatizavam com a Inglaterra? Uma vez eu assisti uma live em que se falava sobre a aliança Brasil-Inglaterra na Segunda Guerra Mundial, inclusive com a cessão de compra de aviões para os ingleses. Aí o sujeito que organiza a live, eu liguei para ele e falei assim: eu quero fazer uma live com todas as maldades que os ingleses fizeram com relação ao Brasil. E não são poucas, não, tá? Apreensão de navios, a marinha inglesa atuando em água territorial brasileira, a questão do Conselho de Segurança da ONU, que os ingleses atrapalharam o Brasil fazer parte como membro permanente, a questão da Itália, que os ingleses não tomaram conhecimento da participação brasileira na comissão aliada pós-derrota da Itália, aviões que eram para vir para o Brasil, que os ingleses atrapalharam, fake news. O pessoal da Marinha, nesse livro aqui, eu falo, em 1939, do documento que os ingleses, que o chefe de polícia da Bahia mandou para o Dutra, falando que os ingleses avisaram que vários terroristas do eixo vieram para atacar portos brasileiros. Os ingleses eram mestres na fake news. Mapa de invasão, de ocupação alemã na América do Sul, falsificado, que o Roosevelt mostrou, e depois ele teve que esconder o mapa. Então, inclusive, voltando à questão dos portos, eles mandaram um documento muito bonito, com 16 quesitos a respeito, em 1939, isso, antes da guerra começar, com sugestões para patrulhar os portos brasileiros, com lanchas inglesas, oficiais ingleses. Esse documento eu encontrei lá no Arquivo Histórico do Exército. Então, não tinha como ser simpático à causa inglesa, sendo que eles fizeram vários, mas são muitas coisas, eu corri aqui, foram muitos problemas que ocorreram nessa aliança entre Brasil e Reino Unido durante a Segunda Guerra Mundial. Em 45, pode passar, Matarroque. O Góes Monteiro, que os americanos achavam que era um homem em desgraça. O Góes Monteiro, quando o general José Pessoa foi promovido a general de divisão, em 1940, eu achei o documento lá no Arquivo Nacional dos Estados Unidos, eles viam aquilo como uma demonstração de que o Góes Monteiro era um jeito fraco, porque o Góes Monteiro e o general José Pessoa não se davam. Olha aí, ó, ele não conseguiu impedir a promoção do general José Pessoa. Isso em 1940. Em 44, eles davam o Góes Monteiro com o homem em desgraça. O Góes Monteiro sai do Uruguai, chega do Rio de Janeiro,
Todo o trajeto de trem lá do Sul até o Rio de Janeiro foi recebido por autoridades militares e avisou para o Dutra: vamos acabar com o Estado Novo. O Dutra avisa para o Getúlio. E o Dutra, depois que ele visitou a FEB, ele volta e fala com o presidente Getúlio: está na hora de acabar o Estado Novo. O americano, inglês e francês, nos contatos que eu tive, querem que o Estado Novo termine. E o Getúlio, tudo bem, vai ter eleição, volta dos partidos políticos, diminuição a soltura dos presos, a liberdade de imprensa, etc. Mas tem a campanha queremista, né? Tem a campanha queremista. Pode passar. Vendo que, aparentemente, o Getúlio dizia uma coisa, mas, na verdade, queria fazer outra, o Góes e os generais resolveram tirar o Getúlio da presidência. E foi o que aconteceu. O Góes, a questão da nomeação da chefia de polícia, mas isso aí foi só uma desculpa. O Góes, com o apoio do Exército, resolveu tirar o Getúlio. A filha do Getúlio fala, o Getúlio fala de ter resistido, etc. Bem, acaba o Estado Novo, o Góes Monteiro, quem toma posse é o presidente do Supremo Tribunal Federal, mas nada que tornasse o Góes Monteiro uma pessoa inimiga do Getúlio, porque depois o Getúlio procurou ele por 2 vezes para ser o vice-presidente na chapa dele na eleição que ele disputou e ganhou do brigadeiro Eduardo Gomes. E o Góes Monteiro não aceitou. Mas, mesmo assim, o Getúlio ganhou. O Góes depois se tornou senador, foi senador também, lembrei aqui agora. Senador, foi ministro-chefe do ENFA. E assim terminou o Estado Novo, o Dutra ganhou a eleição. De última hora, o Getúlio resolveu apoiar o Dutra, que não foi aquele apoio explícito. O Dutra sai do Ministério da Guerra e o Getúlio passa a fazer campanha para o Dutra, né? Negativo. De última hora, ele resolveu apoiar a candidatura do ex-ministro da Guerra, o general Dutra, que foi vitorioso. O Getúlio ganhou, foi eleito por 2 estados senador, por 6 deputados federal, voltou para o Rio Grande do Sul, isso aí é uma outra história. E assim termina o Estado Novo. Nova Constituição, novo presidente. Bem, senhores, acho que é o último, né, Nota Roque? Pode passar? Agradeço aí aos senhores. Tive que ser rápido. Espero que tenha conseguido passar